Sim, professora. Primeiramente, eu queria agradecer a paciência e todo o trabalho e dedicação da senhora e do professor Alberto. Agradecer aos professores participantes também da tese. Eu queria fazer o seguinte, para que eu possa dar mais ênfase ao trabalho em si e ser muito mais objetivo, eu vou não apresentar os slides a não ser os que sejam realmente, de fato, necessários. Então eu vou mais dialogar aqui e ser objetivo na minha apresentação. Professor Alberto, eu desejo para o senhor melhoras. A minha tese, ela está intitulada Uma investigação filológica linguística das influências do ibero-romance na obra Quod nihil scitur, de Francisco Sanches. Eu queria aqui contextualizar essa tese a partir do seguinte princípio. Quando eu, na ocasião de cursar uma disciplina com a professora Pilar, Fundamentos e Filosofia da Linguagem, eu tive a oportunidade de conhecer essa obra de Sanches. E ela me despertou um interesse de imediato. Apesar de eu ter entrado em contato com a versão traduzida dessa obra, eu fiquei curioso em conhecer a versão original, escrita em latim. E aí a professora Pilar me indicou a versão, eu pude ler, pude perceber nessa obra algumas questões que me chamaram a atenção. Dois pontos foram de maior destaque. O primeiro deles foi o que eu percebi que o texto contém uma série de marcações textuais. E isso me despertou uma curiosidade, o porquê dessas marcas no texto. E além disso, eu reparei que havia a presença de uma errata no final do livro, sem página, não numerada. E eu me perguntei o porquê daquela errata num texto em latim do século XVI. Pois bem, a partir desse contato com a obra, eu tive o interesse nessa pesquisa de tese em investigar as marcas do ibero-romance a partir do texto em latim dessa obra de Sanches, a partir de um estudo filológico e linguístico. Diante disso, nós elencamos pelo menos 4 objetivos específicos. O primeiro deles foi observar a presença de sinais diacríticos indicativos desse ibero-romance. Em seguida, nós tentamos identificar o analitismo ou sintetismo das sentenças eleitas, verificando o uso de conectores, tais como preposições e alterações dos casos, especificamente acusativo e ablativo. E a partir disso, nós pensamos em exibir 50 lições do texto latino, com traduções a partir do texto do espanhol de Mediço, de 1997, a versão traduzida para o português europeu de Vasconcelos, de 1991, e fizemos uma tradução nossa do texto latino, uma tradução um pouco mais quadrada, um pouco mais não tão livre, para que a gente pudesse perceber justamente a estrutura sintática da língua portuguesa diante da versão latina. Quais seriam as questões sintáticas que poderiam emanar dessa análise? E também nós problematizamos, a partir do arcabouço teórico, a influência da oralidade nesse texto escrito de Sanches. Então, a tese ela foi dividida em 6 capítulos. O primeiro deles é mais biográfico, mais historiográfico, sobre a vida e obra desse autor. O segundo é mais uma revisão de literatura, pensando aí nas ciências e áreas do saber que serviram de base para a tese, que é a filologia românica, a linguística histórica, a ecdótica. E um terceiro capítulo que também é de revisão literatura, em que nós fizemos um traçado filológico sobre o conceito de latim clássico, latim vulgar, até chegarmos ao latim medieval bárbaro ou medievo bárbaro. E os outros 3 capítulos da parte secunda, o primeiro deles é um capítulo metodológico em que nós apresentamos o método histórico-comparativo e o método crítico, quais foram aí o traçado metodológico que nós seguimos para a análise que fizemos. O segundo capítulo nessa sequência, nós temos aí o estabelecimento do corpus. Então, nós nos dedicamos a fazer toda uma verificação dessa errata, de todas as formas que constam lá, verificando no texto como é que elas se apresentam.
E por último, nós fizemos o 6º capítulo, que é as análises propriamente dita dos 50 excertos da obra. Eu queria agora, na verdade, fazer uma síntese sobre as 3 questões norteadoras da pesquisa e o que nós concluímos a partir dessas exposições. Então, o primeiro ponto de pergunta que nós partimos foi como o romance exerceu influência na escrita latina. Então, nós percebemos que a escrita influenciada pela oralidade, ela também apresenta uma série de imprecisões na escrita e variações na ortografia. Então, o texto de Sanches, ele contém uma imprecisão que, de certa forma, era comum a textos do século XVI, mas textos que estavam, digamos assim, eu não vou dizer uma palavra que não seja outra, porque eu acho que o texto realmente é contaminado por uma influência do latim vulgar. Então, o texto ele não se apresenta como um texto clássico, como um texto de Cícero. O texto ele apresenta inclusive inovações românicas. O texto apresenta vulgarismos, formas populares. E nós acreditamos que o gênero carta, adotado pelo autor, favoreceu um tom mais informal da linguagem. Então, o texto não segue um rigor gramatical de textos como o de Cícero. O texto ele contém formas mais simplificadas do uso da língua latina. E nós percebemos também que há certa aproximação do texto ao modo de falar românico, com uma linguagem mais direta, mais objetiva, sem floreios, sem construções sintáticas elaboradas. E nós percebemos também a questão das escolhas lexicais. As escolhas das palavras que o Sanches faz são escolhas propositais. E daí nós percebemos que talvez os erros que nós apontamos em relação à errata não sejam erros propriamente ditos, sejam na verdade escolhas que o autor fez diante dos usos. E aí uma segunda pergunta que nós fizemos ao longo da tese foi quais foram de fato essas marcas do ibero-romance que são identificadas no texto da obra de Sanches. Então nós partimos do pressuposto que o ibero-romance exerce influência através dos estratos românicos que penetraram o latim vulgar, falado na Península Ibérica. Então essa influência ela pode ter ocorrido a partir do léxico, da estrutura sintática ou da pronunciação de certas formas. E nós percebemos também que há exemplo de analitismo, em que há um uso elevado de preposições com um menor uso de desinências de caso. Então o texto se apresenta com uma quantidade de preposições que difere muito dos textos clássicos de Cícero, de Ovídio, de Virgílio, de vários outros. Então, a prosódia do texto ela é demarcada a partir da acentuação. Então, todo o texto ele contém palavras que são acentuadas propositadamente para que o leitor, talvez não fluente no latim, pudesse ler o texto com mais facilidade. E essas marcas gráficas, essa marca de sinais gráficos, ela também é comum a textos do século XVI. Nós vimos várias cantigas de escárnio, cantiga de maldizer, nós vimos inclusive a gramática de Araújo, os Lusíadas. Então nós percebemos que parece haver uma espécie de concordância de usos dessas acentuações nas línguas românicas que foram parar também no texto latino. Nós percebemos também uma oscilação entre os padrões sintáticos. Por exemplo, nós percebemos que a ordem sintática SOV do latim clássico, em alguns momentos, ela é completamente abandonada em favorecimento de uma ordem sintática mais direta, do sujeito, verbo, objeto, mais identificado com o latim vulgar, ou propriamente com o romance. E por último, nós podemos dizer que há no texto incontáveis exemplos de vulgarismos, de metaplasmos mais comuns ao latim vulgar.
E a nossa terceira e última pergunta que nós fizemos como questão norteadora foi se o texto de Sanches poderia servir como fonte de estudo para o latim medievo bárbaro. Então nós percebemos que o texto foi escrito no século XVI e apresenta as particularidades desse período. O texto da obra está escrito em um latim medievo bárbaro, influenciado pelos estratos ibéricos do Ibero-Romance. E, por último, podemos dizer que a obra é uma fonte rica para o estudo de ordem ortográfica, lexical, sintática, morfológica, textual e inclusive filológica. Então, nós podemos dizer que essa versão de Sanches, essa obra dele, ela é uma carta instrutiva para ensino de uma filosofia cética que ele defende e não visava o ensino rigoroso do latim. Ele, inclusive, no seu texto, ele deixa claro que se alguém quiser encontrar um texto clássico do latim, que vá em busca do Cícero, porque o texto dele é um texto limpo, é um texto objetivo, é um texto que faz uma limpeza dessa obscuridade dos textos clássicos para deixar o texto mais objetivo em relação à filosofia que ele prega. Então, Sanches, ele se utilizou de recursos estilísticos a fim de tornar seu texto algo de fácil acesso ao leitor, em sua maioria desconhecedor da prosa do latim culto. Então, por último, podemos afirmar, isso é uma afirmação pelo menos nossa mesmo, de que o cientista fez uma apropriação de características do Ibero-Romance para dar ao latim do texto uma qualidade de texto oral. E, por exemplo, a nível de exemplificação, eu queria somente trazer para os senhores um pequeno complemento em que percebemos essa situação de língua que ela é específica do texto de Sanches. Então, eu vou compartilhar minha tela. Eu trouxe aqui, muito rapidamente, apenas alguns exemplos do que nós percebemos do texto de Sanches. Por exemplo, em relação à acentuação. O uso do trema em palavras como pirroni, pirroni, orati, poetai. Temos ali em que o Y, com esse acento, ele representaria uma duração silábica, uma duração da sílaba, em que a vogal ela é alongada. Ao invés de ser escrito com 2 i's, a palavra passa a ter uma forma com o Y acentuado. Temos o acento circunflexo, nós temos o acento agudo, palavras com acento grave. E não são poucas palavras, nós percebemos isso ao longo do texto. Além disso, nós percebemos abreviação por suspensão, por acópolo. Nós temos abreviação por sinal de significado relativo. E nós temos também abreviação por sinal de significado fixo. Então, nós percebemos que os usos de muitas formas de acentuação e tudo mais, elas nos chamam a atenção para um texto que apresenta características da língua romance, e isso foi o que nós percebemos. Obviamente, há algumas perguntas que nós não podemos responder. Uma delas, eu tenho que confessar que nós não conseguimos identificar se as marcas textuais sobrepostas no texto são do autor, ou se pertencem a um editor, ou se pertencem a um leitor que fez a leitura do texto de Sanches e identificou alguns erros, alguns vulgarismos. E talvez a própria errata não seja de decisão do Sanches. Talvez aquela errata, que ela não é presente em todas as versões, inclusive na versão espanhola e na versão francesa, tenha sido feita a partir de um editor que pensou em corrigir a obra de Sanches. E por último podemos dizer que nosso entendimento é de que as falhas que muitos dizem haver na obra de Sanches, talvez não sejam falhas. Talvez sejam marcas textuais de uma língua falada em que aparecia na escrita as formas do vulgarismo.
Então, é isso.